Bom dia. Evolução e barbárie. Uma das coisas que a gente pode aprender com a natureza é justamente o olhar que a natureza tem sobre a sua própria perpetuidade. Todas as espécies, elas entram em comunhão ou em adaptação para continuarem existindo, se reproduzindo. A perpetuidade traz inclusive marcos, marcos genéticos. Por exemplo, o salmão, que quando chega a época da desova, sobe o rio, o que já ele nada contra o fluxo, do rio, o fluxo natural do rio, e sobe até aonde ele nasceu, e lá ele faz a desova. O próprio atrito e o esforço que ele faz para subir o rio vai fazendo com que um processo de ovulação e vai acontecendo, de gestação, digamos assim, Então há todo um mecanismo do salmão com o ambiente em que ele nasce. Há uma complementaridade, uma adaptação muito perfeita. E o leão, quando ele conquista o bando de fêmeas que já tinha um leão, mas que foi conquistado, O leão, uma das coisas que o leão faz após vencer o antigo macho é justamente ele matar os filhotes do macho anterior, para que as fêmeas parem de amamentar e recomecem o processo o mais rápido possível de ovulação, para que ele possa ter os filhotes dele. E isso é interessante, porque é cruel, mas é da natureza. Então, a natureza ela vai sempre buscar um processo de sobrevivência, de perpetuidade, de continuidade genética. Foi assim que os marcadores genéticos das diferentes quantidades de melanina chegaram nos países quentes originais, de onde todo ser humano surgiu, da África. Ao longo dos milênios, aqueles que viviam mais tempo mantinham seus descendentes, porque viviam mais tempo, seus marcadores genéticos predominavam. E o marcador genético que predominou ao longo de milhares de milênios na África é o das pessoas com mais melanina, porque as pessoas com menos melanina não sobreviviam. E como o ser humano foi migrando por toda a parte do globo, nas regiões do norte mais frias, as pessoas com menos melanina e menos adaptada, as pessoas com menos melanina conseguiam sobreviver mais em lugares frios. A sua adaptação, que não funcionava em regiões quentes para viver muito tempo, em regiões frias era o contrário. As pessoas que estavam super adaptadas a regiões quentes viviam menos em regiões frias. E aí você tem, ao longo de milênios, uma seleção natural da cor da pele. E por aí vai, tudo na natureza tem isso. O indivíduo, enquanto indivíduo, busca sobreviver
e dá perpetuidade ao seu processo genético. É meio que um mandato da natureza que acontece em todas as espécies, e justamente por isso que vai acontecendo a seleção das espécies. Mas por que eu estou falando tudo isso? Acontece que no ser humano há algo mais para além da imposição da natureza, ao discernimento, ao pensamento contínuo, ao desenvolvimento do pensamento crítico, o desenvolvimento da liberdade de construir suas próprias ideias sobre as coisas. No ser humano, portanto, há um diferenciamento que torna ele dotado de livre-arbítrio. E isso vai trazer, em consequência, o processo de causa e efeito. Seu livre-arbítrio trará consequências, e ele arcará com essas consequências. E aí é que está a reflexão de hoje, que é justamente como nós mesmos, já tendo deixado traços da animalidade para trás, os marcadores de sobrevivência e perpetuidade continuam através do poder e do dinheiro. Como o poder, a ganância do poder, a ganância ególatra, né, do egoísmo sem fronteiras, sem barreiras, como isso ainda é uma herança da animalidade que se torna mal porque não é instintiva. Esse processo ele acaba sendo utilizado com inteligência. Então a gente vê todo o nosso mundo gira em torno de uma luta desenfreada uns contra os outros para ter poder, fama, sucesso, enriquecimento. E isso é num processo avassalador em que nós não percebemos que ainda é uma forma animalizada de se manifestar no mundo. Quando o Cristo trouxe, Cristo e outros mensageiros, mas sobretudo o Cristo trouxe, sobretudo o Cristo, porque ele se sacrificou por essa ideia. E isso marcou nossos inconscientes coletivos. O Cristo trouxe a mensagem do amor acima de tudo, acima da própria vida, o autossacrifício pessoal. Ou seja, quando Cristo venceu o mundo, nós ainda não entendemos isso. Nós não entendemos como pode um ideal ser mais importante do que ter coisas, pessoas, mulheres, homens, usufruir de prazeres, ser bilionário, ser milionário, ser famoso, ter objetos, poder fazer, viajar e ir para onde quiser. Todo o nosso processo emocional não consegue compreender como abrir mão de tudo em função de um sentimento vago que sequer as pessoas aceitam, correspondem ou trarão algum retorno imediato. Por que a gente tem dificuldade com isso? Porque a busca do prazer, da satisfação, do bater no peito, de mostrar que é poderoso, que é belo, que é lindo, que é capaz, que é o melhor, que é rico, essa coisa, ela nos tira um pouco o foco de que esse mundo é passageiro, no sentido de serem experiências que passam, experiências que fluem. E todo o nosso olhar, ele está condicionado a esse processo de busca de permanência devido a multimilênios de experiências animalizadas. E agora, nos tornando homens, seres humanos, nós temos que lidar
com essa questão da transcendência, de descobrir que somos mais do que a satisfação egóica de ter pessoas, coisas, aparências, formas, produtos, aplausos, de ser o mais rico, de ser o mais inteligente, de ser o mais caridoso, de ser o mais espiritualizado, de ser o melhor, de ser o mais poderoso, o mais vigoroso, o mais viril, o mais nobre, o mais isso, o mais aquilo. Nós acabamos mesmo as coisas religiosas se transformam fruto de dominação do outro, né? A gente pega a religião não para buscar se tornar um ser humano mais amoroso, mas ainda que isso seja pregado, querido, desejado, na prática ela muitas vezes se torna apenas mais uma forma de dominação do corpo alheio, do comportamento alheio, do bem alheio, mais uma forma de enriquecimento, de busca de fama, de olhe como eu sou religioso, olhe como eu tenho Deus comigo, olha como eu sou próspero, olha como eu sou rico, olha como eu sou lindo, olha como eu canto bem. Ou seja, é difícil sair dessa coleira de ego, essa coleira de ego multimilenar que nos atrela sempre na barbárie. A modificação desse olhar para um olhar espiritual é coisa de uma vida, não depende de exercícios, práticas, é reflexão de uma vida. É preciso perseverar para que todos os condicionamentos subconscientes, todos os resíduos mentais, psíquicos, que ainda revestem a nossa caminhada, sejam domesticados, sejam reconstruídos. E isso depende de um profundo processo de reconstrução da realidade a partir da perspectiva espiritual da vida. A barbárie está muito entranhada no nosso processo psíquico, neuropsíquico, e nós não percebemos que boa parte do que sentimos, pensamos, desejamos, somos, nos apresentamos, olhamos, percebemos, gostamos, odiamos, está ligado a essa constante disputa pela perpetuação de si no mundo. E o vencer o mundo, transcender o mundo, não é desistir do mundo, não é se afastar do mundo, não é se julgar melhor do que as outras pessoas, não é se julgar aquele que sabe mais do que as outras pessoas, não é se julgar diferente das outras pessoas, porque tudo isso ainda é esse processo de barbárie. Mesmo a pessoa que quer se afastar porque não acha o mundo legal, que isso, aquilo, ela ainda está criando esse processo de separatividade. Eles lá, eu aqui. E por ser separatividade, eu quero dar continuidade a um processo em que eu me mantenho à distância. Por exemplo, vamos usar o termo, eu me mantenho à distância da barbárie. Eles são bárbaros, eu não sou. Logo, eu sou melhor. Eu sou mais evoluído. Eu sou mais reflexivo, eu sou mais crítico. Todas essas coisas que alimentam a nossa coleira de ego, mesmo que seja com a argumentação de que se está seguindo um caminho mais espiritualizado. Porque o processo não depende do olhar para o outro, da competição para com o outro, porque tudo acaba se tornando mais uma forma de competição, mais uma forma de reprodução do seu sistema, do seu olhar. Tá bom, Anderson, mas do jeito que você está falando, não tem saída. Tem, se nós substituirmos esse processo
para o processo de comunhão. O processo de comunhão, ele não busca a separação. O processo de comunhão busca a compreensão, a compaixão, o compartilhar a existência e não o possuir, o desejar, o aparentar, o se mostrar, o competir. O processo de comunhão, ele só é possível através do amor. Quando Jesus diz que venceu o mundo, foi exatamente entrando em comunhão com o mundo que nós vencemos o mundo. Enquanto for uma disputa de mais religiosos da nossa crença, uma disputa entre Flamengo e Vasco, uma disputa entre quem é o mais bonito, quem é o mais fortão, quem é mais isso, quem é mais aquilo, quem é mais desejado, quem é que samba mais, quem é que sabe mais conhecimento espiritual, quem é mais espiritualizado, qual o maior mestre, quem é o imperador do mundo, qual é o melhor partido, qual é o melhor político, qual é o melhor isso, qual é o melhor aquilo. Enquanto qual é a etnia mais bonita, mais poderosa, mais evoluída, qual é a melhor crença, todas essas coisas, elas apenas são uma repetição do antigo discurso em que nós disputamos entre nós o quase que constantemente. Isso deve ser, provavelmente, uma característica dos mundos de prova e expiação. Mas isso está tão entranhado na nossa personalidade que mesmo a reflexão sobre ela às vezes cansa a nossa mente. Por quê? Porque está falando de algo que verdadeiramente desconstrói toda a realidade, não só dessa vida, mas de todas as vidas que nós já tivemos. Daí que o processo de comunhão, ele não pode ser uma pregação que tente convencer o outro. E aí é que está o maior problema. Ele não pode ser algo que eu convença alguém. Ele precisa ser algo que eu viva, que eu busque viver, que eu busque cancelar em mim todos os processos egóicos que vão estar atrelados a boa parte do que nos motiva. E para que isso não seja uma anulação que leve a um processo depressivo, ou de raiva do mundo, ou de desesperança, ele precisa ser substituído por uma ação prática amorosa, compassiva para com o mundo, um processo de comunhão. A comunhão amorosa, o compartilhar sentimentos, como se entendendo que o mais importante não é querer roubar a energia do outro, querer qualquer coisa do outro, aplauso, sexo, reconhecimento, ter filhos, perpetuidade, gratidão, lembrança. O mais importante é que no aqui e agora que estamos vivendo, nós possamos dar esse sentimento de comunhão, esse sentimento de amor, como uma força que sai de nós para com o mundo, que leva a uma alegria, que leva a uma não disputa, que acaba com a crítica à pessoa. Você começa a entender que o mais importante é a crítica às ideias imperfeitas e não a crítica à pessoa. Todos nós, todas as pessoas que hoje estão neste planeta precisam ser como são. Estão, sim, na luta pela vaidade, pelo dinheiro, pelo poder,
pela dominação, pela fama, pelo aplauso, pelo reconhecimento do outro, por ter um companheiro, uma alma gêmea. Isso não é errado. Não é mal. Isso não vai te condenar a umbral, zonas inferiores, expiações dolorosas em próximas vidas. Não é sobre nada disso que a gente está falando. Isso apenas não vai tirar de nós ainda o modelo ancestral de tentativa de permanência e sobrevivência, o instinto de sobrevivência e de perpetuidade, o instinto da natureza que ainda predomina em todo o nosso ser. Pouco a pouco, nós vamos meditando sobre isso, sobre como o ter dinheiro, o ter fama, o ter beleza, o ter virilidade, o ter pessoas, o dominar corpos, usar corpos, ter dinheiro, ter razão, converter os outros, execrar outros, tudo isso tem a ver com aquele mesmo instinto básico do leão, que é uma forma ainda primitiva de viver no mundo. Na medida em que nós entendermos que o amor, enquanto comunhão vivida, exclui todo o retorno, mas inclui tudo que você irradia, aí nós começamos a entender: eu venci o mundo. Porque se não for assim, como alguém que morreu crucificado, e morreu mesmo, vence o mundo. As pessoas até têm uma versão, né, de que ele voltou em corpo físico para tentar valorizar, né? Porque as pessoas não entendem. Elas põem Jesus vencendo o mundo, ressuscitando no terceiro dia em corpo físico. Porque para nós é tão doloroso a morte como finalidade daquele que faz o holocausto pelo amor, que a gente, ao invés de entender que ele voltou em corpo espiritual e mostrou: veja, eles mataram um corpo, mas eu venci o mundo. A matéria, ela é importantíssima. É o momento que nós estamos vivendo. E por isso ela é importantíssima. Mas, mais importante do que a matéria, é se emancipar dela. É transcender ela. É justamente se espiritualizar. É nesse momento em que a gente se espiritualiza que a gente vence o mundo. Foi o que Jesus fez. Foi o que grandes mestres fizeram, cada qual seguindo sua cultura, a especificidade do seu tempo. E nós, com o conhecimento espírita, um conjunto de conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, nós temos material para, por exemplo, fazer essa reflexão. Viver isso ainda não é uma realidade. Mas para viver isso, nós temos que fazer isso que nós estamos fazendo agora. Refletir sobre essa questão, a transcendência da realidade humana enquanto comunhão. Nós estamos no mundo espiritual encarnados o tempo todo. O sentimento de comunhão e de saber que se é imortal, que se é imatável e imorrível, deve alimentar essa vontade impressionante de irradiar coisas boas, independente dos prazeres, das conquistas, do poder, do aplauso, dos likes, dos convites, das vantagens que isso possa trazer. Porque essas coisas todas que eu acabei de citar são as prisões que acabam impedindo um aprofundamento de uma vivência de comunhão. Engraçado, né? São coleiras de ego. Por isso que muitas vezes você vê pessoas espiritualistas, espíritas, ocultistas, esotéricos, yogis, pessoas que fazem desdobramento. Muitas vezes são pessoas sensacionais, pessoas que nos trouxeram
grandes valores, que nos reeducaram, ajudaram o nosso processo de reeducação e por isso devem merecer todo o nosso respeito e toda a nossa gratidão, mas cometerem erros que pelo menos para nós são erros, são equívocos, visões distorcidas, apoios políticos problemáticos, porque essas pessoas são apenas humanas. Elas não são a perfeição, elas não são a comunhão. Elas estão tentando, cada uma do seu jeito, imperfeito como o nosso mesmo, sobreviver. O papel que nós devemos ter é o contrário, é o de comunhão, sem perder o senso crítico da realidade que vivemos, porque senão a própria comunhão se torna impossível. Ela não pode ser algo inconsciente, ela precisa ser algo vivenciada propositalmente, sem pedir nada em troca de um mundo que é, como a gente está deixando bem claro, imperfeito em si mesmo. Gente, eu sei que esse papo talvez esteja transcendente demais, mas eu acho que ele é essencial para nós começarmos a compreender que o mundo, as pessoas, o ser humano, a árvore, os rios, a floresta, os animais são mais importantes por aquilo que são e não porque nós vamos aparecer, porque nós vamos usufruir, porque nós vamos usar. Isso é o estado de comunhão. Paz a todos, que o bem se espalhe por todo o planeta.